entrando, né, Brega? Boa noite. Marcelo, Tudo bem? eu tô bem, e você, como vai? Tudo bem também. Então, tá bom. Correndo um pouco para poder parar agora aqui. É mesmo? Deixa, Ai, ai. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aqui, Diga. como é que fica meu rosto? Muito escuro? Agora fica escuro. Só um minuto. Tá ok. E agora? Melhor. E assim? Tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Então tá. Melhor para você assim? Eu tô fazendo um teste com uma luz aqui, porque essas lives, o meu escritório é um pouco escuro, Aham. e aí eu comprei uma dessas luzes que clareia o ambiente um pouco. Entendi. Fica bom assim, né? Fica bom, fica bom. Ah, então tá bom. Então tá bom. A gente vai tentando se ajeitar, né? Eu arrumei aqui um suporte, mas esqueci que para o Instagram na live assim é no vertical, o celular em pé, aí não serviu. Tô aqui segurando meu celular, tá uma beleza. Pô, pô, e você é do ramo, hein, meu? Ah, eu sou do ramo, mas eu não mexo com isso o tempo todo, né? Não para comunicação dessa forma, né? Aham. Mas para a área criativa mesmo, né? De produção, mas tá Sim, valendo. sim, sim, sim. O, E o meu som tá bom para você, sim? para mim tá bom. Eu vou perguntar para o pessoal a respeito Tá, do meu, porque tá eu bom. acho que na semana passada eu fui ouvir depois. É. E eu acho que foi o meu microfone que ficou batendo um pouco, fazendo um pouco de barulho. Então, se o pessoal puder me ajudar, Eu qualquer coisa eu tiro o fone. tô te ouvindo perfeitamente, tá bom. Tá, É. beleza. Então tá bom. Valeu, Bueno. Obrigado. O pessoal tá chegando. Legal. Hoje, Brega, o horário, e não é uma queixa, longe disso, a gente tem que se ajustar aí ao Tá, máximo. tá. Hoje, como é às 8, talvez menos gente entre ou alguns entrem depois. Uhum. De qualquer forma, eu já tenho percebido que uma dinâmica, eu acho que geral, mas nossa aqui também, muita gente não consegue pegar ao vivo, Sim, acompanhar ao vivo. E a sim. gente deixa, publica depois, diz que está gravado, o pessoal, poxa, eu ouvi depois, assisti outra hora. Tem gente que fala, aquela lá, nós tivemos com a Lu Randa essa semana, sábado. Sim. A- a- Aí o pessoal falou, nossa, eu acabei de ouvir de madrugada. Porque a dinâmica aí está totalmente alterada para a maioria de nós, né? Sim, sim. Mas vamos tocar. Eu Uhum. queria só, enquanto mais alguns chegam, me Sim. lembrei, né? Você é muito falado aqui por mim. Tanto que uma pessoa chegou para mim depois e falou: Não, eu participei. Eu lembro que quando você começou a citar ele lá atrás, eu já comecei a seguir, a acompanhar ele nas redes, né? E uma das coisas que eu mais acho legal, assim, uma dentre tantas que eu já citei várias vezes, aquele episódio lá em Sumarezinho, que o pessoal foi chegando e tomando café, e daqui a pouco já estava rolando, né? E aí Ah, você falou, não vou parar isso aqui, não. Já começou, já começou. Aí você se aproximou com a sua xícara, foi ao microfone, o pessoal já foi parando, largando xícara, deixando o pão de lado, achando que já ia começar, né? Aí você falou, não, 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 continue. Continue, no dado momento aí, se vocês puderem, quiserem, leiam tal texto, que seria o texto que vocês exporia naquela manhã. ah, Aproveitem e orem juntos uns pelos outros. E aí você falou isso, né, que não vai começar, já começou, né? Quando que começou? Ninguém sabe que horas que começou esse negócio, mas já começou, o importante é que tenha começado, né? E então são tantos ensinamentos ao redor da é, mesa, né, com é, café aí diante de nós. E a é, gente está nesse café virtual para falar hoje um pouquinho de é. disciplinas espirituais. Você, dentro do que você acabou de falar, eu tenho essa. Aliás, eu é que pedi para ser às 8 horas por causa Aham, do momento que eu tenho, que eu chamo de bendita hora de oração, né? sim, Então, o que eu tenho dito às pessoas, que no final é 30 minutos, 40 minutos no máximo, e a gente aham, vai conversando e no final eu oro, faço uma oração, né?
Mas o sim. que eu tenho dito aos queridos é assim, desde o primeiro que entra, desde o primeiro boa noite, né, nós já estamos na bendita hora de oração. De Aham, modo que o primeiro boa noite e o último amém, e tudo que é dito, escrito, né, que o pessoal vai escrevendo, né, porque eu não aham, faço, não é numa sala, é aberto, né? aham, E eu digo, olha, tudo que nós estamos pensando, tudo que estamos falando, tudo que estamos escrevendo, os nomes que estamos lembrando, as situações que são colocadas, tudo isso já é a bendita hora de oração. A hora que eu oro no aham, final é um fechamento, né, uhum, do todo que aconteceu, né? Porque isso é uma coisa que sim, a gente teve que quebrar, né, Marcelo? Essa sim, coisa sim. de agora, agora isso, agora aquilo outro. Uhum. E Agora começou e agora vai terminar. isso é como se Deus precisasse de alguma senha, né, para entrar, sair. Essas coisas. É, é verdade. Mas tá ótimo. E aí, Brega, até falando pro pessoal também, esse tema a gente pensou, né? Você meio que a gente foi desenhando isso no encontro da semana passada, Sim, e você cravou, né? Vamos falar sobre disciplinas espirituais um pouco. sim. E nós não conversamos antes, tipo, Uhum, para alinhar o que quer que fosse. sim, O tema está aberto. Mas sim. eu queria já começar algumas provocações. Eu vou conduzir algumas provocações aqui, tá bom? Tá ok. E eu sei que você aguenta qualquer provocação. Então vamos começar. A Se primeira delas. eu não souber, eu digo que não sei. É, a primeira delas vamos lá. Disciplinas espirituais. Eu vou citar algumas, depois você discorre mais. Oração, jejum, leitura contemplativa das escrituras, meditação. São algumas. Uhum, Mas essas são algumas disciplinas. Mas que não é disciplina espiritual? Então a gente olha para a oração, a gente ouve falar do jejum. E o que é dito a respeito do que é disciplina espiritual, mas não é? Então a primeira provocação é essa. Vamos começar por aquilo que não é, mas é dito. E é vendido e comprado por muita gente como sendo. uhum, uhum. Eu acho que dentro do que eu tenho costumado chamar de mercado religioso, há um pacote, né, que é proposto, que é vendido, né, a essa clientela que consome produtos religiosos, né? Por exemplo, o sermão não é uma disciplina espiritual. O sermão não é uma disciplina espiritual, né? Ele pode até ser o resultado de alguma disciplina espiritual, não é? Uhum, Mas não necessariamente. É, a, por exemplo, a cantoria, né? Tipo, esse universo, né, da música, do louvor. Eu sou de uma época que não se tinha essas designações, não é? A gente cantava um hino para entremear, né? Um ou outro momento, né, das reuniões que fazíamos, enfim, mas não é tido como uma disciplina espiritual, se a gente for levar no sentido mais clássico das disciplinas espirituais, a não ser quando o canto, o cântico, ele entra numa dimensão da meditação, né? Que é o que você vê muito no monastério, né? O canto uhum, gregoriano, ou no taizé, né? Que é um movimento mundial nesse sentido, que você tem na expressão cantada ministrações, né? uhum, Aprendizados, uhum. ensinamentos, né? Aham. Uma verdadeira meditação, entendeu? Sim, entendi. Mas Mas, tipo assim, assim, deixa eu ser. a música não é uma disciplina espiritual. Sim, legal. Mas deixa eu ser mais objetivo Tá? na minha proposta aqui. Por exemplo, quando a gente fala de oração, de jejum, o que de fato é uma disciplina, mas não é usada como tal. Vamos lá, jejum. Existe muito equívoco
muito engano a respeito do que é e para o que serve o jejum. Uhum. Então, na medida do uso que eu faço do jejum, ele deixa de ser uma disciplina espiritual, ele passa a ser qualquer outra coisa menos uma disciplina. Então, é nesse sentido que eu queria te ouvir um pouquinho, o que que a gente, no que a gente transforma às vezes as disciplinas espirituais, elas não passam, elas deixam de ser. A provocação me provoca mesmo, né, nesse sentido, Uhum, porque há muito que o que eu observo é que o jejum e a oração, especialmente esses dois, há alguns outros talvez até, mas especialmente o jejum e a oração, ele se tornou, no meio religioso, moeda de troca. uhum, Né? É um instrumento de negociar com Deus aquilo que eu quero. Por exemplo, tem uma querida que é caixa aqui da padaria, né? É caixa, né? A Antônia, uma vez eu estava pagando, né, meu café, ela falou assim, pastor, o irmão acha que eu devo jejuar para comprar uma casa? Eu falei, não, irmã, trabalha, economiza, entra num plano do governo e tal. E aí uhum, você compra a sua casa. Não é com jejum que se compra casa. Então, essa é uma forma de você utilizar aquilo que é uma disciplina espiritual, mas se tornou uma moeda de troca. Né? uhum, E a oração é a mesma coisa. A oração é como você ir no balcão e Deus está do outro lado e você fica aqui dizendo assim, então, Deus, eu já orei 3 vezes, ou quanto que eu devo orar para tirar do Senhor aquilo que eu estou querendo? Quer dizer, você está uhum. usando uma disciplina, né, com uma motivação absolutamente, no meu modo de entender, errada. Por quê? Tanto uma quanto outra, no, também no meu modo de entender, né? E a maneira como eu pratico. Tanto uma quanto outra tem muito mais a ver com intimidade do que com extrair alguma coisa daquele que é o objeto da sua adoração, da sua devoção. É, Uhum. é intimidade, que, aliás, é a palavra-chave para todo esse escopo de disciplinas espirituais. Isso, aí eu acho que você pode já começar a ficar bem à vontade, como já está claro, mas para desvendar um pouco esse universo, né, da Sim, disciplina espiritual para a gente. sim. Então, eu até eu começaria por um texto bíblico que, sabe daquelas expressões bíblicas que a gente passa dezenas, centenas de vezes e não dá atenção devida, mas num determinado momento, numa circunstância, alguém, né, à medida que você se direcionou para aquilo, né, para aquele momento, traz à luz uma expressão que você diz assim, meu, não é possível que isso aqui estava aqui todas as vezes que eu passei por esse texto, que Uhum. é Marcos 12, 29. Quando alguém, mais um, né, que pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, qual é o maior dos mandamentos. E é interessante que o Marcos, que não é testemunho ocular, não é? O Marcos é como o Lucas, né? Mas é um pesquisador, ele fala, o evangelho dele é um evangelho de testemunho, talvez de Pedro, de alguns dos discípulos, dos apóstolos, enfim, porque ele não é testemunho ocular. Mas ele é provável aquele que andava meio próximo do grupo principal. Né? E o evangelho dele é o primeiro, e é um evangelho conciso, mas de uma profundidade extraordinária. Né? E ele é que relata isso. Quando Jesus vai responder essa pergunta, ele diz assim: o Senhor diz assim, o maior, ou o primeiro mandamento é, 2 pontos, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então, eu sempre que penso em disciplinas espirituais, e lembro-me quando
há 25, talvez 30 anos atrás, quando eu me desvencilhei da rotina religiosa, né? Quando eu saí desse roteiro da organização de culto, das divisões de culto, dos ambientes, né? O protestantismo é cultico, né? É muito cultico, né? Na verdade, a gente tem muito culto, né? A verdade é essa, né? A gente tem culto para tudo. E é estranho até utilizar esse termo, né? Tipo, culto das senhoras, né? Culto de aniversário, culto de formação, culto. Mano, não faz o menor sentido. É um uso errado, né? Porque. A gente departamentaliza, né? É, Até isso. exato. Tipo, assim, um culto a Deus é uma outra história. Diz o nosso amigo Ariovaldo Ramos que nenhum de nós jamais conseguirá prestar um culto como Jesus prestou a Deus. É por isso que nós adoramos Jesus, porque ele prestou um culto a Deus que Deus disse assim: me agradei do teu culto. E nós entramos nesse culto, nós nos tornamos esse culto, porque Jesus nos entrega a Deus como oferta. Essa ideia, né, da redenção plena é ele nos entregando a Deus. Diz assim, está aqui, Pai, a criação devolvida para o Senhor. Diz assim, esse é o culto. Na cruz, isso acaba, né, porque ele diz está consumado, mas ainda não historicamente, mas na cruz e na ressurreição está consumado, e o Filho entrega a Deus o culto, a oferta plena, absoluta. Nós adoramos Jesus e prestamos culto a Jesus porque ele prestou a Deus um culto que ninguém jamais É. prestaria. E como ele teve que, já fazendo aí atravessando, né? E como ele teve que ter disciplina espiritual para poder prestar esse culto, né? Então, aí é que é a coisa. Quando Jesus fala aos discípulos e aos que perguntavam, que ele fala num contexto de cultura judaica, né? Ele fala num contexto veterotestamentário ainda, né? Tudo que tinha, todo o pressuposto das perguntas que vinham para Jesus era a lei. O pressuposto era a lei, né? E quando Jesus diz ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, ele insinua, ou ele provoca, ou ele faz uma denúncia de que toda religiosidade que existia naqueles dias, que levava o nome do Senhor, que continha o nome do Senhor, que aparecia o nome do Senhor, não necessariamente era um culto a Deus, porque há muito Israel havia deixado de ouvir Deus. Há muito. Na verdade, tudo que acontecia no ambiente da religiosidade judaica, bem como lá nos tempos de Josias, que o sacerdote Ilquias encontra a lei meio que perdida debaixo do púlpito, né? mas toda a liturgia, todo o ritual acontecia, até as ofertas eram entregues, mas nem sequer o livro da lei era mais lido, porque ele tinha se perdido. O Uhum. Ilquias é que pega o livro, lê, fica estarrecido, leva para o rei Josias, que é um menino de 21 anos de idade, e ali consta-se até como uma espécie de avivamento de Josias, né? Porque quando ele lê, ele chama a liderança todas das tribos, magistrados, e diz assim, como que vocês não viram isso? E aí ele estabelece um jejum, ele estabelece uma nova disciplina, e diz lá, nos dias de Josias, que nunca houve alguém que tivesse se convertido a Deus como Josias se converteu. E ele celebra a ceia e diz lá também assim, nunca havia sido celebrada a ceia como aquela que Josias celebrou. Então, Jesus Então, pega esse pressuposto uhum. e responde, primeiro, vocês precisam aprender a ouvir o único Deus. E é interessante porque quando fala de
dele ter se convertido, nunca ninguém havia feito isso como ele. E essa conversão, esse passar ou voltar a ouvir Deus, né? Como as disciplinas, elas, em última análise, elas servem, podemos usar essa expressão, para que a gente pare para ouvir Deus. Então, desculpa. Não, não. E aí, com essa introdução, qual, não que exista uma classificação, primeira, segunda, terceira, não, mas qual é a disciplina espiritual absolutamente inegociável para se ouvir? O silêncio. Uhum. O silêncio. E aí é interessante, porque assim, nós, né, nós somos urbanos. Não é? O mundo é urbano. Não é? O mundo, mais de 80% da população do mundo vive em grandes cidades. Haja visto o que estamos sofrendo com a pandemia, acho que até comentamos isso na semana passada, essa pandemia ela está intrinsecamente ligado, né, à urbanidade. Ela é um vírus que passa de uma pessoa para outra e as cidades são aglomerações, então ela não se contém. Não é? E a cidade é barulhenta. A cidade é Uhum. barulhenta. E isso nos tornou seres barulhentos. Nós nos tornamos barulhentos. E aí eu vou fazer óbvio, é uma crítica, mas é um comentário, uma consideração e uma crítica, uma auto-observação nesse sentido. Também os nossos ambientes de culto se tornaram altamente barulhentos, de quase não se ter noção de quais são as vozes que se deve ouvir, de tantas vozes que se ouve. Não, e vozes, às vezes, desconexas. Né? Você tem algumas reuniões religiosas que são tantas informações, são tantas ministrações, são tantas profecias, são tantas possibilidades, né? Que, mano, a pessoa sabe assim, bom, com que voz eu fico? E no meio dessas vozes todas, alguns pensam, qual é a que falou da parte do Senhor mesmo? Então, assim, para mim, né, se nós formos entender a proposta que Jesus está fazendo, né, de que melhor é que em qualquer tempo da nossa existência a gente ouça o Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Bom, eu preciso silenciar. E aí... Desculpa, Pode me vamos na interromper, linha das provocações. por favor. Talvez a gente possa dar um passo atrás ainda, que para isso a gente precisa, entra a questão da solidão, da solitude. Então, a solitude, ela para mim, né? Para mim é uma decisão que talvez o que pudesse anteceder ao silêncio é um aquietar, é um acalmar, Uhum, é um romper com o ciclo do barulho. Assim, uhum, em algum momento você tem que fazer um rompimento com o ciclo do barulho. Eu me lembro comigo quando isso aconteceu, quando eu fiz a minha primeira jornada de jejum de palavras, né? uhum. Que para a gente que é falante, para a gente que é barulhento, as coisas assim, eu me lembro que foi uma quebra de paradigmas assim absurdo, entendeu? Um jejum de palavras, quer dizer, toda a comunicação teria que ser feita pelo olhar, pelo toque, pelo gestual, até escrever algumas orações, enfim, que é uma outra disciplina, mas
há um momento que você tem que quebrar esse ciclo, vamos chamar assim, o ciclo do barulho, o ciclo da inquietação, Uhum. o ciclo do movimento. Aquela ideia de que, como eu e você aqui, né? Eu, na bendita hora de oração, eu proponho 1 minuto de silêncio. Né? E nos primeiros dias, algumas pessoas assim, meu, que absurdo, como? 1 minuto de silêncio para alguns é uma eternidade, É entendeu? muito barulho. Porque, por exemplo, pelos volumes, né, que os encontros, as aglomerações, os shows e também o universo religioso adquiriu, quer dizer, você começar uma reunião sem um som, entendeu? Você fazer uma convocação para aquietar por um período X, cara, você perde auditório, você perde público, você perde interesse, porque as pessoas elas não se dão conta de que o que se quer no aquietar é o ouvir o que se precisa ouvir, mas elas estão tão atraídas, seduzidas, acostumadas, né, ao barulho, à eletricidade, né, à agitação, que a interpretação é que Deus está nisso, Deus está no barulho, o Espírito Santo está no barulho, a devoção está no barulho, a intimidade está no barulho, no grito, no êxtase, sabe assim? E não, não, você não tem. Você pode ter alguma jurisprudência bíblica, algum precedente bíblico, mas não é o comum. Não é o comum. Não é o todo, né? Não, não é. Então, assim, vamos colocar assim, essa coisa do quebrar um ciclo. Né? E quem almeja isso, uma hora tem que fazer isso. Entendeu? Quebrar o ciclo e propor-se um jejum de palavras, né? E aí entrar num silêncio, porque o silêncio não é apenas não falar ou adormecer em silêncio, embora isso no começo às vezes até acontece mesmo, que a pessoa ela acaba adormecendo, porque ela não está acostumada a direcionar o silêncio para aquilo que ela deseja. Que primeiro é um mergulho para dentro de si mesmo, para dentro do seu próprio coração. É abrir gavetas da alma, é fechar gavetas, é organizar este ambiente até o ponto em que você direciona o seu silêncio àquele que é o objeto da sua devoção, que é a quem você quer ouvir. Isso, por isso que a gente chama de disciplina, porque requer exercício. Uhum. Não é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Não é? É um exercício espiritual. E por que é tão difícil, Brega? Além das questões externas, né? Quais são os nossos maiores inimigos internos para que a gente consiga quebrar esse ciclo do barulho e efetivamente buscar essa caminhada, essa jornada do silêncio? Porque, normalmente, o que vai acontecer quando você se entrega a um mergulho silencioso para dentro de você mesmo, você dá início à mais fantástica viagem que alguém pode fazer no universo, que é uma viagem para dentro de si mesmo. Uma viagem sincera, responsável, corajosa, para dentro de si mesmo. E aí, não são poucos aqueles que têm muito medo disso. Não são poucos aqueles que o ambiente por dentro é tão sombrio, há tantas sombras. Quer dizer, para quem vive num mundo de estética, num mundo de aparência, num mundo de maquiagem, né? Num mundo de visuais, né? Isso é o que acaba indo para dentro também. Então, as pessoas não só usam máscara por fora, mas usam máscaras por dentro também e desviam dos seus principais
dilemas, né, de suas principais complexidades internas, de seus medos internos, entendeu? O medo do silêncio e a viagem para dentro é que você vai se deparar com aquilo que você foi escondendo, né? Que você jogou para os, eu chamo de porões da alma, né? E que estão lá e elas incomodam, elas causam desconforto. E é por isso, óbvio, que os nossos amigos terapeutas, né, têm muito trabalho hoje, né? Porque há uma forte tendência de se jogar para os porões da alma aquilo que, na verdade, numa viagem para dentro, precisaria ser encarado. E isso não é simples, dá medo, Uhum. né? A gente vai encontrar a gente mesmo, né? E às vezes não gosta daquilo que encontra, Uhum. né? E tem que fazer aparar arestas, né? Tem que fazer cirurgias, né? Eu me lembro do Dr. Russell Shedd nos ensinando o Novo Testamento, e ele uma vez pegou aquele texto de Hebreus, né, que diz que a palavra do Senhor é como espada, né, de dois gumes. Ele disse assim: aqui espada poderia ser traduzido por bisturi, bisturi, porque ela diz que a palavra do Senhor divide alma e espírito, medulas, né? Faz uma incisão assim milimétrica, né? E eu lembro dele dizer assim: quem de nós está disposto a deitar na mesa do grande cirurgião e se deixar operar por esse bisturi que é a palavra viva do Senhor? Cara, isso Ninguém levantou a mão nessa hora. não, assim, desculpa, né? Assim, mas não é para qualquer um, velho. Entendeu? Não é para qualquer um. É para quem quer fazer esse mergulho, para essa viagem, não é? E ali garimpar, né? E chegar no seu bem e no seu mal, não é? Nas duas naturezas que você carrega, de repente descobrir que o que você mais potencializa é o que você tem de pior. E é por isso que você é como é para fora, é por isso que você reage como você reage, ou age como age, ou anda como anda, ou vive como vive, entendeu? E aí você vai ter que fazer reparos. Quando sempre que eu lembro dessa grande viagem, eu lembro de um filme, de uma produção hollywoodiana, que era exatamente esse nome, a Viagem Fantástica. Eles miniaturizaram uma nave com pessoas, cientistas dentro, e injetaram dentro de um corpo humano, que era um cara que estava vivendo uma enfermidade e ele não podia morrer, não queria que ele morresse, então eles mandaram o cientista para dentro do corpo humano. E é interessante que essa nave ela vai descobrindo, chegando próximo da enfermidade, eles veem a enfermidade, eles veem, né, as bactérias, os vírus, né? E ali é um combate, sabe assim? E é interessante que o sistema, né, e o imunológico vai para cima da nave, entendendo que era uma invasão, e é uma luta ali, sabe assim? Que é o que, quando a gente faz essa viagem para dentro, a gente encontra. Então, melhor não mexer nisso, diriam alguns para nós. Nós Uhum. É. conselheiros, né? Nós conselheiros, de quando em quando, você diz assim: ô Marcelo, melhor não falar sobre isso. Não vou mexer nisso aí, não, né? Ok, tá bom. Uhum. Eu Porque, costumo dizer assim, estou por aqui, quando você quiser mexer nisso, a gente conversa, é, né? não, porque é paradoxal, né, Brega? A gente fala, a gente busca a paz, mas para chegar nela é um conflito, né? Com É, certeza. o silêncio nos põe diante de um grande conflito interno, né? Guerras, né? Guerra, e que se não for resolvido, É, vai continuar. você vai carregar. E aí, você tem, óbvio, quando isso não é resolvido, você tem, para mim, a grande
assim, o grande tropeço na vida da maioria das pessoas, que são os obstáculos internos, que são os piores obstáculos com os quais nós lidamos. Os obstáculos internos, que não raramente, ou quase que 100%, somos nós mesmos que criamos. Nós mesmos que criamos. Claro que muitos deles são frutos do nosso contexto, do nosso entorno, do nosso caminhar na vida, mas os piores obstáculos que nós enfrentamos na vida são aqueles que nós mesmos criamos e eles estão dentro de nós. E esse exercício te põe diante desses obstáculos. E alguns desses obstáculos viram altares dentro de nós. Eles se tornam sagrados, né? Do tipo, quantas vezes a gente ouve isso, Marcelo? Né? Não, nisso eu não toco. Então você sacralizou aquilo. Aquilo virou um altar. Você oferece sacrifício para aquilo. Conquanto aquilo seja um inimigo, né? Um obstáculo que você mesmo criou, que para fora aparecem como doenças da alma, né? Doenças emocionais, ou mesmo no campo da saúde mental. Mas quantos que, quando desfazem esse altar, né? que foi transformado em altar sagrado e era algo que não era bom, quando se livram disso, se curam do que para fora vinha acontecendo. E o silêncio é uma porta. Então, quebrar o ciclo do barulho e mergulhar no ambiente do silêncio, né? E fazer essa viagem e vir trazendo para fora, né? E exorcizando, né? Vou usar assim uma palavra aqui, exorcizando esses demônios, né? Que vão se alojando dentro de nós. Aí você se abre sem querer criar cartilhazinha, ok? Não estou criando cartilha, não. Sim, mas assim, o que vem em seguida para mim nessa disciplina? A confissão. A confissão. Salmo 32. Enquanto calei, isto é, enquanto não confessei, adoeci. Até meu corpo padecia. Até meus ossos. Sabe assim? Mas quando eu tirei aquele obstáculo, quando eu tirei aquele altar, quando eu me desfiz, eu me curei. Diz lá o texto do Salmo 32, até da culpa eu me livrei. E é interessante que no movimento protestante, na Reforma Protestante, nós excluímos da nossa prática religiosa a confissão auricular, que é comum ao universo cristão católico romano, né? A confissão auricular. O confessionário está lá nos templos católicos, né? Foram os protestantes que aboliram, não é? E como aconteceu, obviamente, com outras questões, e usando um adágio popular, né? Na Reforma jogou-se fora o bebê com a água suja, né? Jogou fora muita coisa. E é interessante porque Tiago, ele diz isso, né? Confessai as vossas culpas, confessai os vossos pecados uns aos outros e sedes curados. E a confissão, ela é uma disciplina espiritual absolutamente necessária para o outro estágio que às vezes a gente confunde na colocação, né? Que é provocar um arrependimento profundo. E o que é o arrependimento? Senão a expansão da consciência, a expansão do pensamento, a expansão da mente, de modo que eu enxergo o ambiente dentro de mim. Percebe? O silêncio identifica, a confissão
limpa, rompe, aí abre a possibilidade para o arrependimento. Porque com a mente estendida, eu chamo de expansão da mente. Com a mente expandida, você ganha visão que antes você não tinha. E aí para mim, né? Não é cartilha, hein? Estou falando assim. Mas assim, é aí que você ora. É aí que você ora. É aí Para que de se você... esconder. Aí se dá o encontro, né? É uma resposta. A oração Aham. é uma resposta. É uma resposta que ela pode ser combinada, e é bom quando isso acontece, e nos nossos exercícios isso é muito comum. A oração acontece numa junção com a meditação de um texto bíblico, por exemplo, né? Que você pega o texto bíblico e utiliza como um roteiro para a oração. Mas olha o caminho que você fez para esse momento, entendeu? Para esse momento. E Uhum. todos esses caminhos, e todos esses itens, eles só têm um objetivo, Marcelo: a intimidade do Pai. Não tem outro objetivo. Voltando ao Dr. Shedd, nosso mestre, ele dizia assim: sabem por que nós pecamos? Sabe, a natureza, as respostas dos alunos, né? Ele dizia assim: não. É que nós desconfiamos de Deus. Nós achamos que Deus jamais dará a nós a alegria que um pecado dá. Olha que Uau, loucura isso, velho. uau. Porque o pecado, ele tem a ver com essa coisa, não tem aquela música do Roberto, que tudo que é bom ou é pecado ou engorda? O pecado tem a ver com certas satisfações, certos prazeres, não é? Ele tem a ver com isso, ele caminha. E aí você entra nesse O vale. pecado não nos põe diante da renúncia, né? Pode Não. tudo, É. né? É o E prazer você do entra poder nesse tudo. vale que você acha que é bom. E aí ele diz assim, então, porque você não acredita que Deus, na intimidade dele, você terá tais e muito mais alegrias que você nunca teve. Que o Paulo fala disto, né? Alguns escritores falam disto, daquilo que não nos foi revelado, daquilo que está para ser revelado. Ou, como o salmista no Salmo 25, né, assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, ou os segredos do Senhor são para aqueles que se tornam íntimos dele. Então, olha o processo. E aí, a gente poderia chegar no jejum, por exemplo, né? Que virou moeda de troca com Deus no mercado religioso, mas o jejum entra nesse ambiente aqui, ó. Ele entra nesse ambiente, que é aquela hora, né, que você está numa escalada tão profunda, tão radical, tão absurda, que chega a hora do almoço, ou chega a hora do café, ou chega a hora do jantar, assim, não, Não não, vou parar. não posso parar. Percebe? Não posso parar. Eu não posso colocar o meu corpo para funcionar numa outra direção, de fazer com que os meus estímulos e o sangue, o cérebro receba estímulos que desviam os meus pensamentos, as minhas motivações, porque é o que acontece quando você come, né? Ou pouco ou muito, e às vezes a gente come muito, não é? Que você dá um trabalho para o cérebro, você dá um trabalho para o corpo, né? Para digerir tudo aquilo e tal, que te tira a atenção. Por isso que é bom dar uma cochilada depois do almoço, porque você desconcentra, velho. O jejum entra nesse caminho.
E do tipo assim, tá na hora da... Não, não, não. Agora não. Agora não. E aí, é interessante, cara, quando você mantém uma certa convivência com monges no monastério, é um negócio impressionante, Marcelo. É um negócio impressionante. Porque isso se torna uma coisa tão gostosa, tão boa, né? Entre aspas, dá resultado, né? Muito, muito, entendeu? Que aí o que acontece? Por que os monges se submetem a disciplinas rígidas? Por exemplo, lembro de um ofício que participamos que começava às 3:30 da manhã, o primeiro ofício, e até às 6:30, 7 horas, eram três, quatro ofícios, das 3:30 até a hora do café, 6 horas, 6:30, e depois os outros divididos durante o dia, que são 7, mais ou menos, por dia. Mas o primeiro às 3:30 da manhã. Tipo assim, e você acorda querendo, entendeu? Uhum. Porque você sabe, eu lembro assim da primeira vez, né? Claro, toda primeira vez é tudo muito estranho e tal, mas, por exemplo, você é levado num ambiente de silêncio tão profundo que a hora que você ouve isso aqui, ó, ouviu aí? Sim. É o toque que o abade dá para iniciar o serviço de adoração. É isso aqui, ó. Suficiente, né? Ponto, mano. Entendeu? Então, assim, esse roteiro, que vamos colocar assim, primeiro, a decisão de quebrar o ciclo do barulho, né? Tipo, uma hora ou outra eu preciso aquietar. A decisão do silêncio dirigido, do mergulho para dentro, e quando vir para fora, vir com um direcionamento, não é? A decisão de confessar tudo, velho. É o remédio mais santo que existe. É Aí, desnudar mesmo, né? É brega. Se despir totalmente, mesmo, né? totalmente, totalmente. Aí o arrependimento, aí a sua mente abre, vamos dizer assim, abre para Deus. Abre para Deus, assim, né? Aí você ora, aí você constrói uma oração, aí você mergulha num texto, como esse aqui que nós lemos, esse texto. Ouve, ó. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você fica disso. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi esse ouve, eu fiquei assim, meu Deus, meu Deus. Sabe aquela Eu coisa? não estou Não, ouvindo. eu preciso buscar textos para dar base ao sermão, à pregação, e eu preciso justificar o que eu estou dizendo e tal. O terror que é, às vezes, querer preparar algo, né? E à medida que você está pronto, você ouve uma coisa dessa e fala, meu Deus, não preciso de mais nada. Que você abre um universo sem fim. E aí, Marcelo, entra uma coisa que não está dentro das classificações, das cartilhas de disciplina espiritual, mas é parte integrante, que a gente evolui para as chamadas amizades espirituais. E eu, de quando em quando, uso essa expressão, proponho, digo, né, que o melhor estágio de uma amizade é quando ela evolui para uma amizade espiritual. E uma amizade espiritual é uma amizade que, de quando em quando, você percebe que nas conversas houve um momento que transcendeu.
que abriu um portal e vocês foram para aquele portal. Depois volta, porque ninguém aguenta ficar lá. Né? Moisés não aguentou, os discípulos lá com Jesus não aguentam, ninguém aguenta ficar lá, velho. Aí você volta. Mas eu tenho alguns amigos com os quais a gente convive há tanto tempo e a gente percebe isso. Às vezes a gente embarca num tema e vai. Chega uma hora que você percebe que deu uma... E aí você fala assim, poxa, nossa amizade evoluiu para uma amizade espiritual, onde os valores são outros, as dimensões são outras. E isso é algo que perdeu-se, né, ao longo das nossas jornadas. Né? Eu tenho muita gente que reclama de quando eu falo de amizade, as pessoas... Difícil não ter alguém que reage assim, mas onde eu vou encontrar? Sabe assim? Eu falei, aí tem todo um trabalho em cima disso também. Não é? Mas por que eu falei da amizade espiritual? Porque com amigos espirituais, você vai mais lento, mas com mais profundidade naquela direção. Eu usando uma expressão que você citou aqui, são aqueles caras, né, aquelas pessoas que a gente convida para entrar no porão com a gente, né? Tipo, tem aqueles que não se escandalizam, né? com o que vão ver, né? O que vão Não vão se ouvir. escandalizar e nem vão criar um mal maior, né? Já Não. está bagunçado o porão, já está sujo, Exatamente. já não, Ou você me o ajuda a odor arrumar já não é isso aqui, bom. ou você vai É, piorar. é. Mas faz sentido isso que eu estou falando para você? Faz bastante e é muito interessante pensar nessa sequência, né? Muitas vezes a gente pensa nas disciplinas de forma estanque, né? Tem essa, tem aquela também, aquela outra também ela é importante, mas você fez um fio condutor aí, né? Nos colocou um fio condutor, um caminho mesmo. E falando em caminho, daqui a pouco a gente está caminhando aí já para encerrar, como passa rápido, Nossa, é mesmo? tem 5 minutinhos só, uns 5, Nossa, 6 minutos. nossa. Falando em caminho, é, eu me lembrei, evidentemente, né? Não podia ser diferente. Aqui, ó, o pessoal está falando que faz muito sentido, com certeza. Estão respondendo aqui, Brega. Ah, que bom. Obrigado, queridos. Aí, o que acontece nesse caminho, né? Não daria para não lembrar dele, né? Foi até citado por você semana passada, o Noen, Sim. em que ele fala que o que importa a nós é ouvir a voz daquele que diz: vocês são os meus amados. Então, assim, isso é muito maluco, porque, vamos lá, a gente se encontra 10 vezes com o Senhor, com o Pai, e as 10 vezes ele vai falar o que pra gente? O que nos importa ouvir? Então, eu queria que você fosse já indo para o final nesse sentido. O que ele quer falar e aquilo e o que a gente precisa ouvir. O que eu costumo dizer assim, o que é que Deus mais quer de nós, ou nessa coisa de centro da vontade de Deus, né? Esse papo, né? De centro da vontade de Deus. Né? Assim, eu não conheço outro centro da vontade de Deus senão o meu próprio coração, que é o que Ele quer de mim. Ele quer o meu coração, Ele quer a minha intimidade. E na intimidade, você que é pai, alguns aqui são pais e mães, né? Na intimidade, ou é quando se atinge na relação entre pais e filhos a intimidade, que a relação ganha densidade. Né? E ali, assim, o amor, as declarações de amor, elas acontecem de diversos modos. Né? De diversos modos. Né? Às vezes, meus filhos, quando querem me agradar, eles sabem. Eles sabem.
sabe do que eu gosto? Por quê? Porque nós temos intimidade. E eu, quando quero agradá-los, eu sei como agradá-los, porque nós já temos um tempo de intimidade. Eu não falei ali, mas assim, tem muito a ver isso com o espaço de escutas, né? Espaços Uhum. confiáveis de escutas, né? Que é o todo é isso, quer dizer, nós criamos aqui um espaço confiável de escutas, onde a intimidade aparece. E na intimidade, você descobre o que o outro quer, o que o outro precisa, e você tem prazer em oferecer, em doar, entendeu? Então, o que Deus mais quer é nos levar para esse ambiente do amor. Né? É o pródigo, né? Do livro do Henry Nouwen também, né? Que a gente devorou. Eu tenho, não sei quantas vezes eu li aquele livro, né? O modo como Nouwen explora a parábola do filho pródigo, né? Mas esse pai que corre, esse pai que abraça, esse pai que beija, esse pai que traz de volta para dentro, e meio que costumo dizer assim, né? E quando alguém vai dizer, mas ele é meu filho. Tá vivo. Tava É morto, meu, agora tá vivo. é meu filho. Não toque nele. Que às vezes eu lembro algumas declarações de amor para os meus filhos, que você conhece bem, foram essas, assim, olha, qualquer coisa que lhes acontecer, o que for que vocês tenham feito, me chamem, porque eu vou lá e vou dizer que vocês são meus filhos. Ah, mas você viu o que ele fez? Eu vi. Mas é o meu filho. E é o meu filho amado. Não é um filho qualquer, é meu filho amado. Eu tenho para mim que isso revira a nossa vida, como costumo dizer, com Deus. Né? Às vezes essas expressões, porque dá a impressão que Deus está fora de algum jeito, mas Deus não está fora de nada. Deus está mais dentro do que nunca e do que ninguém. Entendeu? Nós é que criamos essas distâncias e essas designações. Não é? Mas isso nos lança para um ambiente de presença de Deus que os cultos religiosos não propõem. Isso não acontece. Isso vai acontecer aqui. Ó. E a partir daqui, tem toda uma resposta ao amor de Deus que a gente dá e que a gente pode falar num outro momento. Né? Tipo, à medida que eu tenho essa intimidade com o Pai, como eu respondo a esse amor? Aí é a nossa vida para fora, que é só resposta ao amor com que se é amado. Uhum. Não é Brega. vou fazer para Deus, não. Uhum. Respondo o amor de Deus com o meu amor, com Sim. o meu serviço. Uhum. Acabou. Brega, vai encerrar. Tá. Tem gente já pedindo para a gente fechar essa live e abrir outra. Eu vou propor que façamos por um motivo. Se o pessoal topar, eu acho que sim. Só para que a gente não corte a oração no meio. Para que o Instagram não corte a gente no meio. Então, Tá. eu vou fechar, aí a gente volta, só para que você ore, Tá bom. você possa dar esse minuto de silêncio para nós, Tá bom. e em seguida ore conosco, Tá bom. por nós. Então, vamos fazer isso, pessoal que está me ouvindo aqui, ouvindo a gente. Eu vou fechar aqui, galera, e Tá bom. vou abrir de novo, tá bom? Coisa assim, de segundos. Ó, já está indo Segundos. automaticamente. Apareceu aqui para mim em 25 segundos. Já ia encerrar mesmo. Tá bom. Tá bom? Em seguida a gente já volta para isso. Tá Para bom. você dar esse tempinho para que nós silenciemos, oremos. Nessa forma aí, como você falou. Ok. Daqui a 15 segundos a gente se vê de novo. Tá bom. O pessoal tá voltando aí. Só Legal. tô vendo aqui. Entrando, tá entrando. Ó, tô conseguindo ver pessoas agora que eu não tinha visto antes. Vai aparecendo o nome de novo, né? Uhum. Que A Neide, alegria. ó. Que bom, que bom, que bom, que bom. O pessoal tá retornando.
Que E aí bom. você nos conduz nesses minutos finais, da maneira como você entender que cabe nessa hora, que é possível mesmo nesse distanciamento a gente estar junto aí, comunitariamente, para isso, né? Mais um minutinho só para que todo mundo chegue. E, Pode falar do Bendita Hora, aproveitar enquanto o pessoal está entrando. é, Brega, convidando o pessoal, por favor. na verdade, é um exercício. Eu comecei o Bendita Hora há um tempo atrás, já há muito tempo que eu comecei, inclusive trazendo à memória as nossas reminiscências, né? De Igreja Batista, dos cultos de orações às quartas-feiras, né? E do hino 148 do cantor cristão, Bendita Hora de Oração, né? Que me traz à memória momentos muito singelos, né? De um tempo em que a igreja se reunia para orar. E os irmãos pediam oração uns pelos outros e a gente cantava um hino simples, né? Às vezes a capela, que não tinha instrumental, nada, Uhum, e, e a gente chamava aquilo de bendita hora de oração, né? E, e aquele momento que Jesus também diz para os irmãos, né? Poxa, nem uma hora vocês puderam ficar comigo, uhum, né? E eu lembro que eu comecei esse Bendita Hora com essa intenção. Quando veio esse momento de isolamento, entre tudo que passou pela minha cabeça, esse foi um dos propósitos. Não, eu vou criar vou retomar o Bendita Hora, a Bendita Hora, às 9h30 da noite, e convidar aqueles que quiserem para a gente se encontrar e orar. Orar uhum, na Bendita Hora, nós estamos orando assim, do macro para o micro. Aqui na intimidade, eu costumo orar do micro para o macro, né? Mas na uhum, Bendita Hora, assim, a gente começa pela criação, pela humanidade, pelo uhum. mundo, pelos governantes, pela comunidade científica, pelas organizações, e vem até chegar na gente, não é? E a bendita hora é 9h30 Nove e e a meia. bendita hora é de meia hora, mais ou Meia menos, hora, da 9h30 às 10. isso, no máximo 40 minutos, né? Tá, não tem um E Instagram mesmo. eu estou fazendo nos meus 3 perfis do Facebook, eu estou no Instagram e no YouTube também, no meu canal do YouTube. Então, Legal. são vias que dá para a gente se encontrar todo dia, Ótimo, tá bom? ótimo. Fica o convite aqui. E, Claro. por favor, nos dirija aí nessa hora, nesse tempo final, por favor. O que, o que eu encorajaria, né, já que conversamos sobre esse tema, e já que nós estamos, quem sabe, numa mudança de época, uma mudança de era, e que certamente nós não seremos mais, já não somos, mas não seremos mais os mesmos, não é? E há essa pergunta de que mundo teremos, a questão não é que mundo teremos, mas é que tipo de gente nós seremos, que tipos de seres humanos nós seremos, não é? Nesse novo momento, não é? Eu tenho para mim que isso é que deve nos levar ao silêncio, para ouvir a voz do Senhor, e a oração mais sincera que a gente puder fazer por nós mesmos, por nós mesmos. Esse aprofundar, o Salmo 139, né? Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Sonda é aquele equipamento, né, que é colocado para dentro da terra ou para dentro de alguma coisa para fazer uma sondagem, né? Então, esse sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Vê o que há em mim.
Então, eu os conduziria nisto. Então, vou fazer um minuto, né, de silêncio e eu oro com profunda gratidão no coração por esse tempo tão precioso, por essa hora tão preciosa, que a mim particularmente me enriquece, porque me obriga a ter que repensar tudo à medida que sou provocado e tenho que dizer o que eu acabei de dizer aqui. Tudo que eu disse foi para mim, né, para refazer, retomar. Então, amém. Deus, nosso Pai querido, nós nos reunimos aqui hoje para tratarmos, talvez, do assunto mais importante das nossas vidas. Não há assunto mais importante do que a nossa vida entrelaçada contigo. E o que depende de nós fazermos. Romper com o ciclo do barulho. Iniciar um tempo silencioso. Mergulhar para dentro de nós mesmos. Chegar até os porões de nossas almas. Vasculhar quais sejam as obstruções que existem nos nossos espíritos humanos, de modo que não ouvimos o teu espírito. E isso nos levar a uma profunda confissão. Primeira, de que tu és o único Deus nosso. Não há outro. Não há outro Deus. E que nós somos totalmente dependentes de ti. E que isso provoque um arrependimento tal de não só abrir mão daquilo que nos impede de ter intimidade contigo, mas que as nossas mentes e consciências sejam abertas, alargadas, se expandam, de modo que enxerguemos o que ainda não enxergamos. E que desse jeito, Pai, nós construamos a mais linda oração. A mais linda oração. Olhando para a tua palavra como roteiro para as nossas orações. Talvez a oração dos discípulos de Emaús, talvez a mais linda das orações. Fica conosco, Senhor. Fica conosco. Fica conosco e te mostra no partir do pão, na intimidade da casa. Deus, conduz-nos assim. Conduz-nos, alguns de nós, para este tempo. Quem sabe, Pai, o que é que nos caberá no novo que virá? O que é que caberá a cada um de nós, uma vez cientificados
da gravidade, da importância da intimidade contigo. Deus, nós entregamos o nosso coração a Ti, porque entendemos que Ele é o centro da Tua vontade. É ali que o Senhor quer estar. Fique à vontade, Pai, no nosso coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Como é que acaba agora isso aqui? E o Senhor fique à vontade nos nossos corações. Amém. Brega, obrigado. Obrigado eu, meu amigo. Obrigado. E eu tô arrumando aqui, né, para sarna, para me coçar e para todo mundo aqui se coçar, porque a gente tem um convidado, né? Nós temos convidados alguns amigos para estarem conosco Sim. virtualmente e a cada encontro, vem para cá, vem para Bauru, tem que trazer ele, tem que trazer ela. Então, a gente vamos ter pessoas nos visitando aqui para mais de ano. Mas, Brega, obrigado. Deus continue contigo. Você também. Gente, foi tão necessário, o pessoal falando, obrigado. Tem que ter toda semana. Deus maravilhoso. Tá aqui. Amém, amém, amém é o que não falta. Mas vamos lá, vamos te liberar. Obrigado e que Deus continue contigo e a gente vai se falando. Vamos sim, amigo. E obrigado por ele nas nossas vidas. Ele é bom. A gente é que não presta. E ele é tão bom que ele ainda se nos quer, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado, gente. Obrigado, Querida. Brega. Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Amém. Para todos nós, aqui. Brega. Estou por aqui. Beijo para todos aí. Beijo para vocês, todos. Até mais. Tchau, tchau.